Nós estamos aqui em Vila Estância Nova, onde ficava o Instituto Penal de Mariante, e a gente vai mostrar para você um pouquinho de como era esse local, né, Débora? Isso aí, o Instituto Penal de Mariante, que em breve começa a ser demolido e que antes de ser uma penitenciária foi um seminário. Essa história que começou lá na década de 50. O Instituto Penal de Mariante, antes de se tornar um presídio, ele surge como um seminário. E por isso a gente tem muitos lugares com espaços bem amplos, né, Débora? Como esse que a gente está aqui. Isso, Isma, para se ter uma ideia, a gente está num espaço aqui de aproximadamente 40 metros de comprimento por 20 de largura. A impressão que dá aqui que é um grande auditório, talvez tenha sido uma biblioteca, né? Eu conheci aquele seminário antes de estar lá, né? Naqueles anos, quando eu estudava aqui na escola, hoje Frida Rexig, naquela época, escola rural de Palanque, os padres sacramentinos passavam nas escolas perguntando se havia alguma criança que gostaria de ir para o seminário. E eu tinha já aquele sentimento de querer ser padre, antes da visita dos padres sacramentinos. Aí eu acho que eu estava no quarto, quinto ano, apareceram esses padres sacramentinos me convidaram. E me levaram no final de semana para passar o dia lá com os outros seminaristas que lá estudavam. E me levaram sábado à tarde até domingo à noite. E eu gostei assim, do ambiente, uma coisa assim diferente. Nosso horário de levantar a parte da manhã era 6 horas da manhã, né? 6h30, oração, 7 horas café, às 7h30 aula, normal, como em uma outra escola, educandário, né? Naquela época chamada ginasial, para entrar lá tinha que fazer exame de admissão também. Daí havia o recreio, às 11h30 encerrava o expediente de aula. Nós nos dirigimos à capela, onde havia adoração ao Santíssimo. Isso era todo dia. Antes do meio-dia, adoração ao Santíssimo. Ao meio-dia, almoço, descanso até 1 hora. Depois uma prática de esporte, futebol, tinha ping-pong, aquele, acho que é Fla-Flu que se chama. Aquele, tinha muitos jogos lá também, assim, outros jogos. E depois aula de novo, né? À tarde, não era todos os dias aula à tarde, mas tinha uns horários de estudo, 2 horas, ou aula, ou horário de estudo até as 4. Desse seminário que começou a ser construído em 1958, a informação que a gente tem é que ele esteve em atividade até o ano de 1967 e no início da década de 70, então, comprado pelo Estado, encerra as atividades aqui do seminário, o Estado compra e cria aqui a primeira penitenciária sem guardas e sem grades do Rio Grande do Sul. Aqui é considerado um presídio pioneiro no início da década de 70 por esse formato. Eu iniciei minhas atividades aqui no IPM em 1979. Nessa época tinha 38 presos, quando eu cheguei o primeiro dia. As atividades eram baseadas basicamente assim, em agrícolas. Era lavoura, horta, tinha criação de galinhas poideiras, tinha 2 aviários com em torno de 800 galinhas cada um, tinha suínos, a produção de leite, tinha uma equipe de servidores muito unida, tinha um rumo, todos trabalhavam assim na mesma direção, sabe? E era buscando assim sempre a produção e a melhoria das coisas. O preso era um preso que vinha da região e da Grande Porto Alegre, mas tinha uma classificação, assim, uma triagem que não vinha qualquer preso. Era um preso que já tinha uma idade um pouco mais avançada, já tinha uma ligação com o serviço agrícola e a intenção era justamente essa, para que tivesse a produção e que o preso se sentisse meio que em casa para voltar para a sociedade depois. Eu senti com muito pesar quando eu descobri, né, que o Estado havia comprado ali e se tornaria no começo era uma colônia penal aberta, né? Até esses dias nós comentando, até no começo o pessoal ali, os apenados trabalhavam bonito ali, produziam, até o hospital recebia verduras, tudo dali, né? Tinha criação de gado. Depois houve uma mudança nessa pena aí, não sei porquê. Aí você mesmo sabe da história, o pessoal da estância ali o que passou, né?
Mas eu senti com pesar todo aquele prédio, tudo transformado num presídio. Isso ali poderia ter sido uma escola, destinado para outro setor, né? Uma pena aquilo. Acho que até também, não sei se não houve tratativas com o nosso bispo falecido Dom Alberto, em vez de construir o seminário de Santa Cruz, alguns falaram que talvez foi tratado de ser ali o seminário aquele de Santa Cruz. Não sei se não houve negociação, né? Mas foi a pena. Embora do lado de fora pareça que o prédio ainda tenha boas condições, claro, é um prédio abandonado, quando a gente entra no Instituto Penal de Mariante, você percebe que ele já sofre muito severamente as ações do tempo, né, Débora? A gente percebe, principalmente nesse pavimento, que é o último, que é o terceiro andar, aqui onde ficava o seminário, muita umidade, muita infiltração, realmente tem água caindo, brotando do teto, né, da parte aqui do telhado, enfim. Bom, e fora a estrutura que está danificada, são corredores sem portas, vidros pelo chão, muitas folhas de plátano, porque a estrutura do seminário, enfim, depois IPM, ela é toda circundada por muitas árvores de plátano, então também explica a quantidade de folhas que a gente encontra aqui dentro. E resta por aqui concreto e alguma coisa de ferro, principalmente nas janelas, mas todo o restante da estrutura, como a Débora disse, portas, janelas, a própria louça de banheiro, nada disso existe mais já faz bastante tempo. O primeiro arquivo que eu procurei foi no livro tombo da paróquia, né? E achei bastante coisas ali da história da comunidade, mas aí foram surgindo outras informações, né? E a partir disso eu fui abrangendo mais a minha área de pesquisas, né? Mais assuntos, e aí tentei descobrir as origens da nossa região ali, né? Quando os primeiros colonizadores surgiram na nossa região, né? E assim por diante, né? E um certo dia, eu comentando com os amigos meus, eles disseram que tinha um documento muito interessante que eles tinham tirado de uma cápsula do tempo, lá no antigo seminário, né? E eu disse que eu tinha interesse, né? E aí acabei usando esse material, né, e para fazer as pesquisas sobre o funcionamento do seminário. Eles tinham aquele plantio de gladiolos, e aquele plantio iniciava-se em junho, no começo de junho, aquele com bulbos, né, e aquilo era um colorido muito lindo. Era a esquerda que entrava ali, você falou dos plátanos, eu não sei como é que é hoje, nunca mais estive lá. Ali tinha uma lavoura enorme de gladiolos, era muito lindo aquilo. Cores que até hoje eu não vi mais, eu conheço. Estive em São Paulo, em Olambra, mas não cheguei a ver aquelas cores que esses Claro, você deve ter trazido esses bulbos da Holanda, né? Mas era muito lindo. Então, né, nesse documento que a gente achou nessa cápsula, tinha várias informações, além do lançamento da pedra fundamental do seminário, né, que ocorreu em 20 de abril de 1958, né, na época o seminário se chamava Seminário Sacramentino São José, né, e ali foi lançado esse documento, né, com várias pessoas presentes, né, autoridades inclusive, né. Na época era o Cônigo Albino, que era padre na nossa região, né? Além de outras autoridades, né, presentes para o lançamento dessa pedra, né? do novo seminário, que ia abranger toda a nossa região, né? Além disso, além desse documento do lançamento da pedra fundamental, tinha a relação das pessoas que fizeram as suas doações, né, na época, né, para o seminário, né, e várias pessoas da localidade, da região, inclusive algumas autoridades também, que na época o prefeito Alfredo Scherer, né, fez doações também para essa entidade, né.
Quando eu fui morar na Vila Estância Nova, em 92, né, existia um semiaberto, né, onde os presos andavam como queriam na nossa localidade, né, saíam livremente, né, e ocasionavam vários problemas, né. Com esse perfil de preso, foi mudando também a estrutura do prédio. As salas foram sendo transformadas em alojamentos, né? Essas salas de atendimentos, biblioteca, sala de aula, tudo foi sendo transformado com o tempo em alojamentos, que num primeiro momento era só no terceiro piso, depois já tinha no segundo e até embaixo, no primeiro piso, tinha celas de contenção. Aí foi sendo colocado grades nas janelas, grade nos corredores, grade nas portas, janelas, né, no prédio, e lá naquela época também surgiu aquela ideia do governo do estado lá, cercarem uma parte na volta dos prédios, com uma cerca elétrica, que basicamente era 2 cercas de arame com mais de 2 metros, com pescoço de ganso, assim como se diz, e no centro uma cerca elétrica que o preso não teria acesso, ou qualquer outra pessoa para sair ou para entrar, e que seria para fechar. E no campo, na parte do campo de cima, nas lavouras, foram construídas várias guaritas lá, que seria para vigilância. Esse projeto ele nunca foi colocado em prática. Quando se terminou a obra, para ligar a cerca elétrica para funcionar, teve uma decisão da Vara de Execuções de Porto Alegre lá que proibiu o uso pelo risco de acidentes elétricos. Bom, essa aqui é uma das celas do Instituto Penal de Mariante. Nesse local aqui, são 6 espaços para apenados. Tem 6 camas, né? São 3 beliches e um banheiro bem pequeno. Eu acho que ele não tinha mais condições de funcionamento, da condição que estava. E teve um agravante ali ainda. Enquanto eu estava administrando, no 2008 para 2009, foi construído um anexo ali. Mais uma ideia mirabolante lá das chefias da SUSEP, construíram um anexo ali para mais 108 vagas, que também foi só para aumentar o problema, nunca resolveu nada. Nós sugerimos várias vezes que o IPM se transformasse voltasse a ter com um número maior de presos, não lá com 38, 50 presos, mas que fosse 100, 120, um preso mais ligado à agricultura, que pudesse fazer um trabalho novamente. Mas nunca se foi dado ouvido a isso, e até porque, justamente por causa desse problema de vagas, né? Que a intenção era, tinha que fazer girar. Funcionava assim, a vaga que abria aqui com uma fuga, com evasão, que o preso não voltava na ceia temporária, abria lá no central, que mandava outro preso para cá, e assim girava o sistema, gerando vaga em cima de fugas. A melhor decisão foi a que foi tomada, foi parar a atividade, porque o sofrimento da comunidade, tudo. E eu mesmo administrando, eu sofria muito, porque eu tinha amigos ali, eu morei na estância. Então eu sabia o que era a tensão todo final de noite ou todo final de semana ali na volta de coisas. E também não era só o preso em si ali recolhido, ou que saía e voltava pela tela, mas tinha a circulação de pessoas estranhas. Assim, não generalizando, mas visitas, qual que tipo de visita? Não é a visita à mãe ou à filha do preso, a visita é aquela para trazer ilícito para a massa, que acabava chegando lá dentro, e como a gente, em várias operações, né, teve recolhimento de várias armas, droga, facões, assim, armas até mais pesadas. Depois, com o fechamento do semiaberto e a abertura do outro presídio, né, esse problema deixou de existir, né, porque não se via mais esse pessoal circulando, né. Inclusive eu tive várias experiências na minha lavoura, né, de presos escapando do presídio e passando na minha lavoura, né. Isso causava um certo medo, né. E hoje, graças a Deus, a gente não tem mais esse problema, né.
E agora, com essa situação toda das enchentes, né, a prefeitura resolveu, ao invés de criar um distrito industrial, que eu acho que ainda vai ser criado, né, só uma parte vai ser destinada a fazer um loteamento para pessoas atingidas da região do Mariante, né. A gente, como moradores, assim, que eu vejo o pessoal comentar, né, a gente não tem restrição a respeito disso, através das pessoas de lá, né, porque eu acho que elas precisam e tem que sair de lá mesmo, né, porque sofrem muito com as enchentes, né. Mas, por outro lado, a gente se preocupa porque, à medida que essas pessoas não forem mais proprietárias dessas casas, né, a gente se preocupa que caia em mãos de pessoas que não sejam da nossa região e nos voltem a causar problemas, né. Mas, por outro lado, como havia comentado antes, eu vejo assim que a função social voltou a essa área, né. Antigamente era um seminário, né, que era para o benefício da população da região, do município, né, e hoje eu vejo com esse loteamento a volta dessa destinação da parte social para as pessoas da nossa região. Débora, esse prédio em breve não existirá mais e aí ele passa a ficar na história. Uma história que acaba, Ismael, mas a oportunidade de, nesse espaço, a construção de 72 novas casas para famílias que terão a oportunidade, então, de construir novas histórias, contar novas histórias em novas páginas.